Os primeiros socorros são aqueles atendimentos realizados logo no início de uma emergência e que podem ser essenciais para salvar uma vida. São intervenções imediatas e provisórias que têm por finalidade manter as funções vitais de um indivíduo, vítima de um acidente, ferido, que sofreu mal súbito ou está em perigo de vida, até que ele receba a assistência especializada. Os primeiros socorros são essenciais em muitos casos para salvar uma vida. Portanto, todos devem ter noções básicas de como agir em certas situações, tais como a temperatura é o grau do calor que o corpo possui. Quando a temperatura de uma pessoa está alta, dizemos que ela está com febre. A febre em si mesma não é uma doença, mas pode ser o sinal de alguma doença. Pode-se identificar vários sintomas de febre: sensação de frio, mal-estar em geral, respiração rápida, rubor de face, sede, olhos brilhantes e lacrimejantes ou pele quente. A temperatura é considerada normal quando está entre 36,5 e 37 graus centígrados. Acima de 37,5 graus, a pessoa está com febre. Atenção com a febre alta, é perigosa, pode provocar delírios e convulsões. Quando uma pessoa tiver febre, podem-se tomar as providências a seguir. Se tiver acamada, retire o lençol ou cobertor. Desagasalhe-a, deixando apenas roupas leves até que a temperatura chegue ao normal. Ofereça líquidos à vítima. Toda pessoa com febre deve beber bastante líquido, como sucos e água. É importante saber quando a febre começa, quanto tempo ela dura e como acaba, para melhor informar o médico. Ponha panos molhados com água e álcool meio a meio sobre o peito e a testa. Troque com frequência para mantê-los frios e continue fazendo isso até que a febre abaixe. Se houver condições, dê um banho morno e prolongado, em bacia, banheira ou chuveiro. Você pode ter ideia de temperatura colocando as costas de uma de suas mãos na testa da pessoa doente e a outra na sua testa. Se a pessoa doente tiver febre, você sentirá a diferença. A febre muito alta e persistente é perigosa. Você deverá procurar socorro médico o quanto antes. As fraturas podem ser definidas como a perda da continuidade do osso e podem ser classificadas em expostas ou fechada. Nas fraturas expostas, a pele é rompida e é possível observar o osso, enquanto na fechada, a pele não se rompe. Em caso de fratura, é importante imobilizar o local, sendo elas expostas ou não. Deve-se imobilizar o membro e nunca tentar recolocar o osso fraturado em seu local correto. No caso de fratura exposta, deve-se ainda controlar hemorragias utilizando lenço ou um pano limpo que deve ser colocado sobre o local e pressionando. O transporte de uma pessoa com fratura só deve ser feito após imobilizar o local. Em caso de fratura no pescoço, nas costas, a movimentação não deve ser feita. Nos casos de fraturas de clavícula, braço e omoplata, bem como lesões das articulações de ombro e cotovelo, deve-se imobilizar o osso afetado colocando o braço dobrado na frente do peito e sustentando-o como uma atadura triangular dobrada. Desmaio é uma perda transitória de consciência e normalmente não constitui uma situação que pode ser considerada uma ameaça à vida. Em caso de desmaio, é importante deitar a vítima e elevar os membros inferiores para prevenir o desmaio. As roupas devem ser afrouxadas e a vítima deve ser colocada em local arejado. Geralmente, as consequências do desmaio são lesões decorrentes da queda. Portanto, ao perceber que uma pessoa irá desmaiar, é importante colocá-la em um local em que não há risco. Queimaduras. Podem ser classificadas em queimaduras de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, sendo essa classificação relacionada com a profundidade do dano. Na queimadura de primeiro grau, apenas a camada mais externa da pele, epiderme, é afetada. Na de segundo grau, tanto a epiderme quanto a derme são afetadas. Já no de terceiro grau, o tecido abaixo da pele também é afetado. Em caso de queimaduras, é necessário inicialmente retirar a pessoa da região próxima à fonte de calor. Posteriormente, em caso mais leve, recomenda-se esfriar o local da queimadura, utilizando água corrente em temperatura ambiente ou compressas com soro fisiológico, até que a área da queimadura seja resfriada. É importante
Nunca utilizar no local lesionado substâncias caseiras ou produtos que não foram recomendados pelos médicos. Além disso, em caso do surgimento de bolhas, é importante nunca estourá-las. Em caso de queimadura de grande extensão, é necessário procurar ajuda médica rapidamente. Antes de cuidar dos ferimentos, é preciso verificar se as substâncias químicas não reagem com água, ao invés de ser dissolvida por ela. Só neste último caso é que molhamos todas as peças de roupa que esteja impregnada pela substância, para removê-las sem causar maiores danos. Isso porque o contato com a roupa pode gerar novas queimaduras. Depois, devemos lavar o local queimado com água em abundância durante 10 a 15 minutos, para que não reste qualquer resíduo de substâncias químicas e em seguida proteger as feridas com gás ou pano limpo. A queimadura nos olhos é um caso muito especial. A ação deve ser rápida para evitar a perda parcial ou total da visão. Neste caso, devemos lavar o olho da vítima com bastante água. Depois que a ferida estiver limpa, deve ser colocada sobre ela um curativo de gás ou pano limpo. Seguir imediatamente para o hospital. Dependendo da dimensão da queimadura e tamanho, procure urgentemente cuidados médicos. Ferimentos. Limpe as mãos com água e sabão. Se possível, utilize uma luva. Lave o ferimento com água, desinfete com água oxigenada. Se houver algum corpo estranho, caco de vidro, farpa, espinho, entre outros, remova-o com a pinça, apenas se o objeto for pequeno e se puder fazê-lo com facilidade. Se não, deixe essa tarefa para o médico. Depois da aplicação de água oxigenada, seque o ferimento com um pouco de algodão e aplique o antisséptico Povidine, por exemplo. Se o ferimento for pequeno, cubra com band-aid. Se for maior, coloque uma atadura de gaze esterilizada e prenda com esparadrapo. Convulsão epiléptica. É uma crise convulsiva que caracteriza-se pela perda repentina da consciência. Normalmente, vem acompanhado de contrações musculares violentas. A vítima de uma crise convulsiva sempre cai e seu corpo fica tenso e retraído. Em seguida, ela começa a se debater violentamente e pode apresentar os olhos virados para cima e os lábios e dedos arroxeados. Em certos casos, a vítima baba e urina. Estas contrações fortes duram de 2 a 4 minutos. Depois disto, os movimentos vão enfraquecendo e a vítima recupera-se lentamente. A crise convulsiva pode acontecer em consequência de febre muito alta, intoxicação ou ainda devido à epilepsia ou lesões no cérebro. Diante de um caso de convulsão, tome as providências seguintes. Deite a vítima no chão e afaste tudo o que esteja ao seu redor e que possa machucá-la, como móveis, objetos, pedras e outros. Não impeça os movimentos da vítima. Retire as próteses dentárias, óculos, colares e outras coisas que possam ser quebradas ou machucar a vítima, para evitar que a vítima morda a língua ou se sufoque com ela. Coloque um lençol ou pano dobrado na boca entre os dentes. No caso de a vítima já ter encerrado os dentes, não tente abrir-lhe a boca. Desaperte a roupa da vítima e deixe que ela se debata livremente. Coloque um pano debaixo de sua cabeça para evitar que se machuque. A pessoa que está tendo convulsões apresenta muita salivação. O estado de inconsciência não permite que ela engula a saliva. Por isso, é preciso tomar uma providência para evitar que fique sufocada. Deite-a com a cabeça de lado e fique segurando a cabeça nesta posição. Desta forma, a saliva escoará com facilidade. Não dê à vítima nenhuma medicação ou líquido pela boca, pois ela poderá sufocar. Cessada a convulsão, deixe a vítima em repouso, até que recupere a consciência. Após a convulsão, a pessoa dorme e este sono poderá durar segundos ou horas. Coloque-a na cama ou em algum lugar confortável e deixe-a dormir. Em seguida, encaminhe-a à assistência médica. Nunca deixe de prestar socorro à vítima de uma crise epiléptica convulsiva, pois sua saliva, baba, não é contagiosa. Ressuscitação cardiopulmonar.
é para as pessoas cujos corações ou respirações pararam e deve ser feita apenas por uma pessoa que fizeram uso do treinamento. A manobra de Hennisch são para pessoas que estão sufocando. Busque um curso de primeiros socorros para poder fazer o procedimento sem pôr em risco a saúde do paciente. É importante mencionar que a prestação de primeiro socorro não deve ser um ato que comprometa a sua vida ou a vida do paciente. E, logicamente, não exclui a importância de um médico. Vale salientar, em qualquer situação é importante que o socorrista mantenha calma, afaste os curiosos e garanta que a ajuda especializada irá chegar, chamando ou pedindo para alguém chamar o serviço de emergência. É importante também que a ajuda seja realizada quando se tem um devido preparo, pois algumas manobras podem prejudicar mais a vítima. Caso não seja capaz de ajudar efetivamente, ajude a vítima de outras formas. É importante ter um kit de primeiros socorros disponível. Ele deve incluir um guia de primeiros socorros. Leia o guia para aprender a usar os itens. Então, você está pronto no caso de acontecer uma emergência? Se você deseja ir além das noções do primeiro socorro, busque em sua cidade cursos para este tipo de atendimento. Eles podem ser feitos em curto espaço de tempo e por profissionais especializados. Atenção! Lembre-se que omitir socorro no nosso país é considerado crime. Temos que, artigo 135, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, ou seja, a omissão de socorro é crime. Pode ter pena de detenção de 6 meses a uma multa. No seu parágrafo único, a pena de omissão é aumentada pela metade. Se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada, se a omissão de socorro resultar a morte. Então, é importantíssimo não se omitir perante um pedido de socorro, mas mais importante ainda é você saber o que está fazendo.